Aqui na Praça Hercílio Luz, um dos pontos mais tradicionais da cidade, está localizado o restaurante Tapioca. Neste mês de junho, ele completa 30 anos e tem muita história para contar. Quem vai nos dar mais detalhes sobre como tudo começou é o empresário Dimas Ruiz Felipe. Bem, a gente às vezes não espera de onde que a gente vai chegar, mas na época a gente na verdade começou como boate, né? Então surgiu a oportunidade já desde quando eu tinha uns 14 anos, eu mexia com som e enfim, fazia festas, né? E surgiu a oportunidade porque onde foi a primeira que começou a boate mesmo em 88, era um prédio antigo e foi aberto um restaurante que não funcionou, creio que uns 3 meses. O nome do restaurante era Franciele Restaurante Pianos Bar. Com essa estrutura que estava vazia, a gente acabou fazendo algumas festas e a gente pensou na possibilidade de abrir uma empresa mesmo, e foi daí que começou, né? E a gente inaugurou dia 4 de 6 de 88, e esse ano estaremos fazendo 30 anos. Então, como é que o restaurante ele foi se desenvolvendo, evoluindo ao longo dos anos? Bem, passados 10 anos, a gente trabalhava com boate, e aí em Timbó mesmo existia um outro prédio que é onde hoje é o restaurante. Era um prédio que ele foi construído em 1880 em Chaimel, porém na época era uma serraria e uma tafona, né? E depois houveram várias transformações, ele virou uma fábrica de papel. Depois a prefeitura acabou comprando o edifício, e esse edifício depois davam cursos de corte e costura, essas coisas, enfim. Mas o prédio estava assim, precisava de uma manutenção, e como que é em Chaimel, tem que ser demolido. E a prefeitura, depois de 10 anos, porque nosso primeiro contrato era 10 anos, veio com a ideia de nós pegarmos os dois empreendimentos. E até por isso, aí já no projeto já constava a construção da ponte para ligar os dois, né? Então, em 2000 a gente inaugurou o restaurante. A gente não tinha muito conhecimento com o restaurante, mas inauguramos dia 6 de outubro de 2000. Dali, como a gente começou a ter mais experiência com isso, a gente já vinha com a ideia de abrir um outro restaurante, e aí surgiu em Blumenau. Então as coisas foram acontecendo, assim, não que a gente tivesse premeditado isso, mas foi acontecendo. E inicialmente surgiu algum desafio, algum empecilho, como foi? Todos, né? Como em qualquer empresa, vários desafios, e não foram um só, houveram altas e baixas, né? Passamos por vários governos, várias crises, enfim, né? Mas a gente sempre tocou para frente e conseguiu manter, né? Em épocas magras, né? E em épocas gordas, aí a gente conseguiu fazer grandes coisas, pelo menos investimentos que a gente achou bastante interessante. Por exemplo, a questão da recuperação mesmo do prédio lá foi uma obra muito grande na época. A construção da ponte, hoje talvez até seria inviável economicamente, mas na época foi, né? E depois aqui para Blumenau, então a gente também, você quando vai investir ou mexer numa coisa, às vezes é mais fácil construir uma nova do que reformar. Você começa a ter, primeiro que tem que adaptar o projeto, né? E muitas vezes às vezes que nem em Timbó mesmo, o prédio ele é tombado, então você tem que trabalhar dentro do que você tem, você não pode ampliar, então. E isso te traz alguma dificuldade, um custo maior também, né? Mas, graças a Deus, estamos vivos. E nessa transição da boate para o restaurante, então, quais eram as expectativas que vocês tinham com a criação do restaurante? Bem, a gente só tinha o restaurante de Timbó. A princípio, a nossa expectativa a gente era mais novo também, e a questão de boate também era nessas épocas, ela era mais vantajosa, né? A lucratividade era maior do que o restaurante.
Mas depois as coisas foram mudando. Na época não existia celular, não existia WhatsApp, não existia um monte de coisas. Na verdade, é uma evolução, né? Então a gente acabou migrando de um tipo de trabalho para outro, e a gente foi se adaptando em cima disso, né? Então não houve assim grande expectativa, mas a gente pensou sempre trabalhar nessa mudança. A questão mesmo do restaurante, do tipo de restaurante também que a gente quis para trabalhar com o público que a gente quis, a gente sempre, eu pelo menos tenho visto com restaurantes ou cervejarias que existem na Alemanha, pelo fato de que nós estamos em prédios praticamente e em pontos em que a cultura alemã é bastante evidente, e também a questão da cultura da cerveja, que na época, quando a gente começou mesmo, havia, eu creio que só a cervejaria Bork mesmo, que é de Timbó, que é a mais antiga, de 96, né? Então quando a gente começou, já começou com essa ideia, e com conhecimento nosso de como funcionam essas cervejarias, a gente quis adaptar. Algumas coisas não deram certo, alguns mesmos pratos ou algumas coisas que lá funcionam, aqui não. Mas a gente foi adaptando e vendo o que é possível, o que é comercial, né? E a gente acabou fazendo também alguma coisa dentro dessa cultura, né? Que é o que a gente trabalha. Hoje, cada vez mais, dentro dessa, que houve uma evolução mesmo no mercado aqui com as cervejas artesanais, né? E de onde surgiu o nome tapioca? Pois é, isso então é que assim, quando a gente começou na boate, esse prédio onde abriga a boate, ele foi construído para ser uma fecularia. E os colonos, as pessoas da época, conheciam como a tapioca, né? Que era uma comida, uma farinha que eles usavam. Então a gente acabou só colocando na época um H, um Y, né? Um K, e a gente usou o mesmo nome, tapioca. Depois também, quando a gente veio para Blumenau, a gente até pensou na possibilidade de usar algum outro tipo de nome, até mais ligado à cultura alemã, mas como o nome já estava tão difundido e com conhecimento muito grande, principalmente aqui em Blumenau, porque nós tínhamos muitos clientes que iam para Timbó, então a gente achou comercialmente por bem continuar usando o mesmo nome.